Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje eu vim mostrar para vocês alguns tecidos que são coleções novas que chegaram lá da Eva Tecidos para mim. Como esse aqui é um painel, eu queria mostrar para vocês antes de cortar ele. Ele é tricoline, 100% algodão, é uma coleção nova que se chama Patchwork Country. É um recorte que tem 47 centímetros e nesse recorte tem 6 peças. Já na medida certa, é só vocês cortarem, estruturarem e montarem a peça de vocês. Eu vou ensinar o passo a passo de cada uma dessas peças, vou ter que cortar e estruturar. Esse tricoline eu vou estruturar na manta R2, mas lá no site esse mesmo recorte vocês também encontram na sarja impermeável. Quem gosta de trabalhar com sarja pode ir lá conhecer. Então, aqui eu tenho duas necessaires menores, de 34 por 22, ó, com estampas bem diferentes. Tem uma outra necessaire maior, de 34 por 35. Tem essas duas menores também, que é do mesmo tamanho daquelas duas primeiras, de 34 por 22, mas são 4 necessaires com estampas diferentes, bem diferentes. E tem essa outra necessaire maior aqui, que ela é trapézio, que ela mede 48 por 38. Então, eu vou ensinar vocês a montarem essas peças, vou estruturar primeiro. Vou cortar elas, eu queria mostrar elas assim antes de cortar, para vocês verem como que vem o painel. Nessa mesma coleção Patchwork Country, tem essa outra estampa aqui, que é uma estampa corrida, ó, bem linda, que dá pra gente fazer várias peças diferentes. Depois, conforme eu for gravando, eu vou publicando aqui pra vocês. E lá no Instagram também eu publico muita coisa, então quem não me acompanha vai lá me acompanhar. E para acompanhar esses recortes, eu vou utilizar essa coleção aqui que se chama Barrado Xadrez, que também é uma coleção nova, lançamento da Eva. Aqui eu tenho 3 cortes diferentes de tecido, cada um deles tem 50 centímetros, mas em cada um deles tem 3 cores diferentes de barrado. Então, a gente pode variar muito nas criações, né? Escolher cores diferentes para trabalhar com peças e fazer peças bem diferentes. É interessante porque num único tecido, a gente tem 3 opções de cores. Vou usar essa coleção aqui junto com essas peças e vou mostrar para vocês o passo a passo. Então, no vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem esta necessaire que é um pouquinho menor, ela é arredondada aqui em cima. É muito bonitinha essa necessaire, bem prática também, e é bem espaçosa. Desse modelinho, naquele painel que eu mostrei pra vocês, vem 4 peças, que é essa aqui que eu já mostrei lá no Instagram ontem. Tem essa aqui que eu já preparei, vou mostrar pra vocês, e tem mais essas duas estampas aqui, que eu vou mostrar lá no Instagram também. Então, são 4 desse tamanho aqui, menorzinhas. Então, eu peguei o meu tecido, passei sobre a manta R2, eu fiz esses detalhes aqui de quilting, né, reto, seguindo essas linhas aqui do desenho, para deixar até o tecido mais firme na manta. Mas, se vocês não quiserem, não precisa fazer isso. Eu acho que fica um detalhe tão bonito ao fazer algum trabalhado no tecido, né? E ainda coloquei alguns botõezinhos aqui para dar mais um charme. Quando a gente fala em Patchwork Country, a gente sempre pensa em botões também, né? Pontinhos e botões, fica tão legal. Então, aqui eu coloquei os botõezinhos também dos dois lados. E nessa aqui também eu já coloquei os botõezinhos aqui no vestido, aqui no lacinho do cabelo. E fica muito bonitinho. Quem não quiser fazer esse trabalho que eu fiz aqui, não é necessário. É só vocês passarem o tecido sobre a manta e fazer uma costurinha, corta a manta um pouquinho maior. Aí, faz essa costurinha em toda a volta. Depois, antes de começar a costurar, vocês meçam, divide ao meio aqui e meçam para ver se os dois lados ficaram iguais, porque quando a gente trabalha com tecido solto assim sobre a manta, ele tende a se movimentar para um lado e para o outro. Então, como já tem essa margem de costura aqui, eu já deixei ela, que aí eu consigo acertar. Se eu puxei o tecido um pouquinho mais para um lado ou para o outro, eu consigo acertar tirando um pedacinho dessa margem de costura. Aí tem que ficar tudo certinho, tudo retinho, vocês têm que medir, dividir ao meio aqui, ver se tá tudo certinho, tá? Se o tecido ficou reto. Aí, depois que vocês fizeram isso, nós vamos pegar o zíper. Aqui, vocês meçam aqui um pedacinho de zíper um pouquinho maior que essa borda arredondada, para ficar fácil de colocar o cursor. E eu peguei e dividi ela ao meio, assim, eu dobrei ela ao meio, fiz um moldezinho de papel, ó, e cortei o forro do tamanho disso aqui, meio centímetro maior aqui embaixo, tá? Ó, exatamente do tamanho do molde dela dobrada ao meio.
E aqui sobrando meio centímetro para margem de costura, que depois a gente vai fechar ela aqui embaixo, tá? As costuras são todas embutidas, nós não vamos usar tecido ou viés para fechar ela. Então, depois que vocês têm ela prontinha assim, ó, só passada e passada essa costura para prender na manta R2, nós vamos colocar o zíper. Para colocar o zíper, vocês abram. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer é uma costurinha em toda essa borda aqui e outra costurinha nessa borda aqui também. Fiz uma costurinha de pesponto aqui para prender o zíper, é direito com direito, essa parte dos dentinhos é virada para baixo. Como é uma parte arredondada aqui, o zíper tende a ficar dobradinho assim, então às vezes quando a gente costura o forro, se a gente não cuidar, ele vai entrar aqui para cima e vai ficar dobrado, vai ficar aparecendo a borda. Então, por segurança, eu vou só fazer uma costurinha bem na borda mesmo aqui, só para não ficar levantando assim. Fiz essa costurinha mais na borda, vocês podem fazer já ela direto, sim, mas eu gosto de fazer essa mais aqui no meio primeiro, porque senão vai ficar muito solto o zíper e depois fazer essa outra aqui na borda. Agora, nós vamos colocar o forro. Na hora de vocês costurarem o zíper, vocês deem uma leve esticadinha nele, para não ficar ondulado, tá? Não, senão fica feio o acabamento. Então, agora vocês vão pegar direito com direito, vão alinhar aqui e vão fazer essa costura para prender o forro. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó, direito com direito, alinha tudo direitinho e faz uma costurinha. Prendi o forro, agora eu vou virar o forro aqui pra trás, vou marcar bem essa costura aqui do zíper. E vou fazer uma costurinha de pesponto bem aqui na borda e do outro lado também. Marca bem, cuida aqui na hora de costurar para não embolar o forro, aí vocês vão puxando, pode puxar já ele agora e colocar uns alfinetes aqui, mas tem que ir cuidando para ficar bonito esse pesponto. Fiz essa costurinha de pesponto aqui na borda, fica bem bonitinha. Ó, cuidei para não embolar o forro, né, para ficar certinho. Agora, antes de colocar o cursor, nós vamos preparar a alça. A alça dessa necessaire eu fiz assim com mosquetão, pra ficar diferente, né, ficar bonitinha. Se vocês não quiserem fazer assim, vocês já façam uma alça de 30 centímetros e já prende direto aqui do lado. Eu vou fazer elas separadas. Então, aqui, pra colocar essa meia argola, eu cortei um pedacinho de tecido no tamanho de 6 por 6 centímetros, dobrei ao meio, dobra de novo. E aí, eu vou fazer uma costurinha aqui e outra costurinha aqui. Aí, depois, eu vou colocar aqui dentro desse mosquetão. Desculpa, dessa meia argola. Aí, vou prender essa meia argola na necessaire e depois eu prendo a alcinha, ó. E pra fazer a alça, eu cortei 30 centímetros por 5. Aí, também fiz o mesmo processo, dobrei ao meio, trouxe as duas bordas ao meio. Aí, eu vou dobrar de novo. E aí, antes da gente fazer essa costurinha lateral, eu já vou colocar aqui dentro desse mosquetão. Então, vocês marquem, passem com ferro para ficar bem vincado. Depois que ficou vincado, a gente vai passar aqui por dentro desse mosquetão. Ele é pequenininho, acho que deu 1 centímetro. Por isso que eu cortei 5 centímetros de largura. Ó, pega direitinho aqui, direito com direito. Aí, primeiro, nós vamos emendar. Vou fazer uma costurinha aqui no tamanho de um pé de máquina. Depois que eu fizer isso, aí eu vou desvirar. E aí, eu vou fazer essa costurinha aqui nas duas laterais. Aí, vai fechar toda ela, vai girando o mosquetão assim, pra deixar pronto já.
fiz uma costurinha nas duas laterais da alça, então ela já está pronta. Agora, bem aqui na emenda que a gente fez, a gente coloca bem no centro dessa meia argola do mosquetão, que aí não vai ficar aparecendo, né? E aí, vocês podem fazer uma costurinha para segurar aqui, o mosquetão não ficar solto. Vocês façam uma costurinha aqui na borda, ou vocês podem colocar um rebite, como eu coloquei aqui. Aí, quem tem o balancinho e tem rebite, pode colocar para dar um detalhezinho. E essa outra parte aqui, nós vamos colocar aqui na lateral. Vocês podem fazer esse pedacinho do tamanho que vocês quiserem, tá? Eu falei 6 centímetros, mas dá pra fazer de qualquer tamanho. Prendi a meia argola. Eu vou colocar a alça desse lado esquerdo, então eu vou colocar o cursor fechando pro lado esquerdo. Cortem a pontinha dos dentes do zíper de um lado. Eu já vou colocar o cursor com ela virada, pra não precisar desvirar depois. Vou colocar de um lado. Esse cursor aqui é muito bonitinho, aquele cursor gota. Aqui tá escrito feito à mão, lá da JJ Fivelas, que nós temos cupom de desconto também para comprar. Eu vou deixar todos os sites e os cupons de desconto aqui na descrição desse vídeo, tá? Para quem quiser comprar e usar meu cupom, fique à vontade. Tem que ficar as duas bordas alinhadas. Então, vou colocar aqui. Ó, ficou as duas bordas alinhadas, a gente vai fechar. E vamos colocar de novo, para deixar no meio da peça, depois a gente poder desvirar. Coloca direitinho, vê se vai ficar alinhado, se o acabamento do cursor vai ficar bonitinho aqui, se os dois lados dos zíperes estão iguais, do mesmo tamanho. E aí, traz o cursor aqui no meio da peça. Agora, nós vamos fechar, é bem rapidinho de fechar. Ó, nós vamos dobrar aqui, né, o meio, unir caixinha de leite com caixinha de leite. Primeiro, nós vamos fazer uma costurinha nessa lateral. Eu faço até iniciar os dentinhos do zíper. Ó, eu uno aqui a borda do zíper com a borda do zíper. Cuido aqui onde inicia os dentinhos, aí eu faço um retrocesso no final aqui, antes de iniciar os dentinhos do zíper. Depois, eu começo aqui do outro lado. Eu gosto de começar por essa borda aqui da caixinha de leite, vir e finalizar aqui, antes dos dentinhos do zíper. Aí, eu vou fechar toda essa lateral, e aqui no forro, eu vou fechar as duas pontas, mas vou deixar um espaço aqui no meio pra gente poder desvirar. Então, deixa um espacinho de 4 dedos, mais ou menos, pra ficar fácil de desvirar. Fechei as laterais, deixei um espacinho aqui no forro para desvirar. Cortem um pouquinho do excesso do zíper, mas não cortem todo. E queime essa borda para não desfiar. Agora, nós vamos fechar essas caixinhas de leite. É só alinhar, abrir aqui. Eu gosto de abrir essa costura para fechar, para não ficar uma parte mais grossa que a outra. Aí, a gente fecha essa e as duas caixinhas de leite do forro. Fechei as 4 caixinhas de leite, vocês podem abrir o forro e olhar aqui, ver se ficou alinhado. Se não ficou alinhado essas 4 costuras, vocês podem desmanchar e fazer de novo. Agora, eu vou prender o forro aqui embaixo, na parte principal, mas é opcional, não precisa vocês prenderem, se não quiserem. Eu gosto de prender para não ficar subindo depois. Ó, só pegar nessa posição, trazer o forrinho na mesma direção. Vai ficar amassadinho, mas depois a gente vai passar. E eu vou fazer uma costurinha para prender essa ponta. Uma costurinha com pontinhos largos, só para segurar mesmo o forro no fundo da necessaire. Vou pegar essa ponta aqui e vou trazer aqui também. Agora, a gente pode abrir aqui o forro, abrir o zíper da necessaire e trazer a pontinha e ir desvirando com cuidado, tá? Cuidem para não rasgar o forro, eu acho que eu deixei um pouquinho pequena essa abertura,
vou abrir um pontinho aqui para facilitar. Vai desvirando devagarinho. Dá uma olhadinha aqui no fundo, ver se não ficou mascada essa costura aqui, né? Se não amassou o tecido na hora de vocês costurarem. Porque a gente não fez uma telacê em toda a peça, né? Às vezes é mais fácil mascar essas pontinhas aqui e o tecido ficar amassado. Agora, eu vou desvirar para poder fechar esse forro. Então, aqui vocês podem fazer uma costurinha na máquina, que é bem rápido. Eu vou trocar a cor da linha, para não ficar aparecendo. Se vocês não quiserem fazer na máquina, vocês façam pontinhos invisíveis para fechar. Fechei o forro. Agora, eu vou desvirar ela e eu vou passar, tá? Eu coloco a mão aqui dentro com ela aberta e vou passando com ferro morno para ir ajeitando e desamassando o tecido. Já vou aproveitar para colocar o rebite aqui na alça também, para ela ficar prontinha. Passei a minha peça e a necessaire já está pronta. Aqui na alça eu coloquei um rebite para segurar o mosquetão, é só colocar aqui na lateral. E tá prontinha. Essa peça não tem molde, também não tem medidas, porque eu gravei para ensinar as meninas que comprarem o painel da Eve Eva Tecidos. Quem comprar, vem aqui e assiste que vai conseguir fazer. E fiquem atentas ao próximo vídeo, que eu vou ensinar outra peça do painel, que é essa necessaire box grande aqui, que também já tá pronta, eu já estruturei na manta R2. Eu vou ensinar ela para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse link para me ajudar na divulgação. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!